Werner, a gente sabe que as crianças e jovens estão imersos em um monte de aparatos tecnológicos, recebem estímulos digitais o tempo todo. A gente está no momento do ano em que as aulas retornam e sempre surge um ano inteiro pela frente de desafios novamente com os filhos. E por isso me surge uma pergunta que eu acho muito importante fazer. O que fazer para conviver melhor, para os pais e mães conviverem melhor com seus filhos, para lidarem melhor com todos os desafios que envolvem as crianças e jovens nesse século XXI? Eu vou abordar esse tema, né, tentando fazer um olhar mais global, porque nos tempos de hoje, né, a gente chama esses jovens, os jovens mesmo de hoje, como geração perdida. E eu não gosto muito dessa visão, essa expressão tão fatalista, mas é séria. A situação que a gente tem hoje com a convivência ou com desmotivação dos jovens é muito grande, né? E eu acho que o que a gente vê isso, alguma coisa natural na vida deles está em desordem. O que eu acho que principalmente que precisa ser feito, talvez até nas férias, teve uma reconexão deles, os jovens, de brincar realmente na natureza por um bom tempo, não só tipo, vai como o cachorro, vai meia hora para fora e volta para dentro, tipo, é uma coisa de sentir energias calmas, que acalmam um ser humano. Então isso é muito evidente que precisa, em princípio, principalmente isso, tá? E para eles ter tempo nesse tempo sozinho, fora, brincando, mas tipo, descobrindo-se também. O que eu acho muito importante nesse tempo ao ar livre, que as crianças começam a se descobrir a natureza, descobrir mecanismos, achar soluções para problemas sozinhos. Claro, eventualmente nós adultos vão dar apoio, ou professores vão dar apoio, mas essa coisa de não ter tudo pronto, fast food, é importante que eles descubram, né, e acham soluções para eles, para tudo isso. Outro ponto importante que eu acho, os filhos têm um tempo de qualidade com os pais, com as avós, os avós, com tarefas dentro da família. Acho muito importante que ter essa reflexão sobre isso. Não é tempo enorme, horas e horas. Eu sei que nós temos que trabalhar também, temos nossas responsabilidades, mas os tempos que estamos junto com os filhos ou com os netos precisam ser realmente de uma boa troca, que eles se sentem ouvidos, sentem um grande amor que nós temos por eles, né? E não só, tipo, fez tarefa, faz e coisa meio mecânico, essas coisas são importantes olhar. Vocês sabem que TV ou muito vídeo, né, não faz bem para as crianças, mas por que exatamente? Né? Já pensaram sobre isso? O que acontece quando as crianças assistem algo pronto, um vídeo, um filme, que eles bloqueiam aquele mecanismo interno de fazer imagens, porque as imagens já estão sendo servidos prontos. E com isso, perdendo essa capacidade de fazer imagens, eles vão empobrecer em visualizar soluções para a vida. Vocês lembram que quando vocês eram talvez crianças, né, pediram sempre: conta a história de novo, conta a história, quero ouvir de novo a história do Chapeuzinho Vermelho. Isso é importante para as crianças ter as imagens, né, fazendo essa imagem mais e mais refinado, escutando cada vez melhor. Lembro de uma pessoa com quem falei que falava sobre um treinador de beisebol nos Estados Unidos treinando o time de júnior. Aí ele tentava explicar, olha, a estratégia do jogo. Vamos lá, você vai para lá, tal coisa. Mas eles não conseguiam imaginar. Eles precisavam realmente, esses homenzinhos em listrinhas, sabe, pendurados, desenhado na lousa, não era suficiente para eles conseguirem imaginar
a estratégia do jogo. Precisava fazer um desenho animado para poder os jovens tendo a capacidade de conseguir acompanhar o treinador. Dá para, né? Se a gente pensa sobre isso, impressionante, eu acho, tá? Para nós pais, eu também sou pai, né? Tenho duas filhas e passei por tudo que vocês estão passando também. Mas o que eu acho muito, muito difícil, pensam sobre a incoerência entre nossas falas de pais e as ações dos pais. Vocês conseguem imaginar, fazendo uma promessa para o filho, vamos ao cinema, quer o cinema? Sim, vamos no domingo. E chega um domingo e a gente não vai por N razões. Ou, né, também ter uma situação de filho aprende na escola sobre ecologia, né? É importante não poluir o ambiente, joga o lixo na lixeira, não joga lixo na rua. Mas se em casa tem parentes que não obedecem o que o professor ensinou na escola, a criança entra eu não entendo mais o mundo. E fica muito perturbado com isso. Não sabe, pode ser raiva que vem, pode ser muita tristeza, muito desânimo. Alguma coisa acontece que não é bom, que a gente precisa viver com incoerência. Eles precisam aprender incoerência entre o que ele ouve, o que ele vê que acontece. Porque a gente vê através de imitar os outros. Então, se existe incoerência, a gente não sabe mais o que fazer. Até cria distúrbios mentais, ou tipo TDAH que a gente fala hoje, até autismo eu posso incluir nisso. E quando isso acontece, principalmente nos primeiros anos de vida, né, essas incoerências acontecendo, incomoda a criança muito. Pode até ser que confunde, e até machuca a pessoa, porque existe alguma que não acha o seu lugar, e vai acontecer que ele cria soluções temporárias, inconsciente, claro, mas ele cria soluções que deixam ele, por exemplo, calado, ou histérico, ou apático. Mas, pensando bem, esses problemas que os filhos trazem por dia, pode ser uma bênção. Eu acho, olhando essas turbulências, como eles lidam com isso, dá para os pais entenderem, a gente está passando dos limites com a nossa educação, ou a forma de que a gente vive. Então, seu filho mostra-se totalmente triste e doente, de uma certa forma, é para os pais acordarem e mudar algo na vida. Então, as crianças dão sinais para a gente. A gente consegue superar esses problemas vendo e querendo ajudar nosso filho. Sabendo desse impasse dos nossos filhos, o que a gente deve fazer mesmo? Criar estímulos para que eles descubram formas de aprender que realmente deixam eles felizes, tá? E nós, sabendo das diferenças entre filhos em geral, sabemos que o primeiro filho precisa de outros estímulos que o segundo, até meninos precisam de outros estímulos que as meninas, e também por idade, né? A gente precisa saber e aprender quais são os estímulos corretos para o nosso filho. Vou dar um exemplo aqui. Um menino, por exemplo, ele aprende se ele aprende na escola com 6 anos a escrever, ele não está numa fase propícia para aprender escrita, sentado na mesa escrevendo com letras desse pequeno tamanho. Ele precisa de espaço, ele precisa de... Você dá para ele, anda as letras. Ele vai andando as letras, vai começar a memorizar as letras tão bem, né? O cérebro vai ajudar ele a memorizar isso tão bem quanto sentado no escrito, as meninas que conseguem, mas os meninos não. Para os meninos é uma cultura sentar aprendendo dessa forma, já com 6 anos de idade. Vamos olhar para o nosso papel de pais. Temos algumas obrigações. Por exemplo, o que a gente deseja para os nossos filhos? A gente não coloca muitas vezes eles numa caixa quase, dizendo, filha, faça isso, faz daquele jeito, né? Não me escuta, quero que você aprenda certo. A gente define muitas vezes
o que a gente acha certo para os nossos filhos. Mas, na verdade, que a gente tem que ser aquele facilitador apenas para que o nosso filho desenvolve tudo que está dentro dele. Tá? E apenas pensando, não quero desejar a profissão futura do meu filho. Deixa apenas ser o meu filho feliz. Feliz não quer dizer alegre apenas. Feliz quer dizer, ele é fecundo, ele consegue fazer algo que faz ele ter sentido na vida. Temos que realmente falar com muito amor com eles. A mãe faz isso naturalmente, sim. Desde pequeno, a mãe cuida dele, protege do filho. Mas pensamos, a partir do momento, a mãe precisa passar o bastão para o pai. O pai tem que ensinar alguma coisa para a vida, para ser mais corajoso, para arriscar um pouco, para se defender. Mãe não faz isso. Aí temos esse papel bem definido em casa. Mãe protege, pai que incentiva. Temos isso bem definido ou falta de papel de pai? Então, se faltar, nós temos que achar uma solução para isso. Vamos fazer mais algumas perguntas. Finalizando. Estamos realmente disponíveis? Estamos disponíveis para conversar com nossos filhos? Percebemos que estamos fazendo coisas erradas. Muito errado. Eu fiz muita coisa errada na minha vida ensinando, tentando ser um bom pai. Mas eu não sabia melhor. Hoje eu sei, mas a gente sente fracasso de ter errado muito. Como a gente lida com isso? Esse tema é tão amplo, precisa de olhar de muitos ângulos. Eu estou à disposição para vocês.